Olá, meus amigos, minhas amigas, um dia de muita paz com a paz do Cristo. Hoje, exatamente 10 de fevereiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Logo depois, nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do estudo. Então, se vocês me permitem, vamos orar. Senhor Jesus, divino amigo de todas as horas, para nós é uma alegria tão grande, Jesus, estarmos reunidos em Teu nome, com amigos, vivendo um clima que nos faz lembrar a alegria do reencontro no Tiberíades, a simplicidade de um pão, a alegria do convívio em torno da Tua palavra. Nesse momento, iremos estudar a obra Ave Cristo. Como todos os romances de Emmanuel, nos falando da vida, da dificuldade, da renúncia, da resignação, do testemunho, da fidelidade. Mas, acima de tudo, temos aprendido, Senhor, como bem aprendemos na obra, que Jesus nunca vai ficar pobre de misericórdia. A misericórdia é tão grande, a atenção, o cuidado de Deus para com cada um de nós, enviando anjos para a nossa vida, sempre nos amparando e nos fortalecendo. Que essas obras, Divino Amigo, em particular Ave Cristo, possa verdadeiramente despertar a nossa consciência para entendermos que vivemos em um planeta de provas e de expiações. Mas se nós perseverarmos contigo, teremos vencido o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a ausência da fé. Que os bons espíritos possam nos inspirar, nos conduzir, porque todos nós, Divino Amigo, estamos aqui reunidos em Teu nome. Graça te damos, que assim seja. Em nosso último estudo, a tia ticou bem o jaraqui da conversa entre Lívia. Esmigalhou. Deu até para fazer uma mujica da conversa da Lívia com o Quinto Celso, onde o Quinto Celso pergunta para ela por que eles não vão para a rua cantar e receber o dinheiro mais fácil. E ela ensinou uma lição preciosa, que eu já tive a oportunidade de exercitar na semana passada, de disputar a satisfação de fazer o mais difícil, de não reclamar do trabalho difícil, da coisa difícil a fazer. E também ela nos ensinou que Jesus é o divino sol de nossas vidas, de nossas almas, e que Ele está esperando por nós, nos despertando para o bem e guiando-nos à vida imortal. Ficamos aí, tia. Que lindo, né? A gente até se emociona desse diálogo. Quinto Celso. E aí vamos então continuar conversando com o Quinto Celso, esse diálogo, né? E a mãezinha. Então vamos pegar aqui a última fala. Onde está Jesus, mãezinha? Segue-nos passo a passo, meu filho. Sabe quando nos esforçamos por imitá-lo e conhece-nos as faltas e fraquezas? Porque lembra que nós falamos isso. Jesus é o modelo e
guia. Logo, nós temos que nos esforçar para imitá-lo. Assim como o sol nos envia do céu a sua luz, fazendo-se presente de maneira constante em nossa estrada, também o Senhor é o divino sol de nossas almas, a iluminar-nos por dentro, despertando-nos para o bem e guiando-nos à vida imortal. Vamos ouvir agora o quinto Celso. Minha mãezinha Hortência dizia que ele era o maior amigo das crianças. Acrescentou Lívia carinhosa. Era e é, ainda e sempre. Jesus confia nas crianças, esperando que elas cresçam para a glória da bondade e da paz, a fim de que o mundo se transforme em reino de Deus. No livro Boa Nova tem um capítulo intitulado Velhos e Moços. Eu pude ouvir no nosso canal, mais uma vez, tive a honra, porque a obra Boa Nova é um espetáculo, me deu a vontade tão grande de fazer uma palestra, porque a fala do nosso Senhor Jesus ao Simão Zelote, porque a fala era de João Evangelista, né, do Tiago maior, Tiago menor, ali que eles tinham toda a força para fazer o trabalho, mas os idosos não iam poder. Então, Simão Zelote, ali meio, né? André e Pedro, os dois irmãos também já de idade, ficaram ali sem dar muita atenção para o que os jovens estavam falando. Mas o Zelote se incomodou bastante porque ele já tinha idade e se sentiu incapaz. E a fala de Jesus, então, a criança é a semente, o jovem é a ramagem. E o idoso já é o fruto. Então, quando você olha uma criança e o próprio jovem, é a ramagem, a coisa da beleza, mas ainda não é o fruto. Você olha para uma flor e diz, olha, poderá vir um fruto, ou não. Porque tem muitas flores que acabam ali secando. E a criança ainda é aquela ramagem tenra, né? Aquele iniciar. Achei isso um espetáculo. Então, quando você olha para uma criança, ainda é algo que poderá ou não acontecer. E o jovem também. Então ela diz aqui, Jesus confia nas crianças, esperando que elas cresçam para a glória da bondade e da paz, a fim de que o mundo se transforme em reino de Deus. Quando nós recebemos uma criança, quando nós optamos em ser pai, ser mãe, e quando eu falo em optar, porque sexo não é sinônimo de maternidade, infelizmente, quase sempre, muitas vezes o sexo está vinculado aos prazeres e à prostituição, e muito menos o ato de parir, porque os animais também acabam parindo. Eu estou falando do ato de ser mãe e de ser pai. Quando você opta por isso, você está trazendo uma responsabilidade muito grande, porque existe ex-marido, ex-esposa, mas não existe ex-filho. Filho e filha é para sempre. E a educação que tu está dando para esse ser que Deus está colocando sobre tua responsabilidade, você será obrigada a conviver com esse ser que tu educou para toda a tua vida. Então você poderá ter um filho bem educado, uma filha bem educada, como você poderá ter um filho ou uma filha muito mal educados. E a gente fala de educação, a gente fala de exemplo. Então, quando alguém reencarna, que a gente recebe um espírito, é uma nova oportunidade que Deus está dando àquele espírito e uma responsabilidade e oportunidade para você, pai e mãe. Porque a gente bem sabe que a criança, o espírito, quando reencarna, ele entra no estado de torpor muito grande. E nós temos ali a oportunidade, 7 anos em particular, para ajudar muito na formação daquela nova personalidade. Quando nasce uma criança, não pensa que a programação dele vai ser que ele seja um assassino, que ele seja um ladrão, que ele seja um corrupto, que ele seja um péssimo empresário. Não. Ele reencarnou para dar tudo certo. Por isso que ele reencarnou. Ele não reencarnou para falir. Ele reencarnou para vencer. Para isso que ele veio. Essa é a programação de quando nós reencarnamos. Quando a gente sai do mundo espiritual, a gente sai programando acertar, fazer,
Nós somos orientados, somos conduzidos e, além de tudo, o papai ainda diz: eu vou te dar ainda um guia espiritual, um anjo da guarda, que estará constantemente ao teu lado a bem te instruir. Esse é o propósito da reencarnação. Se dá errado, não foi programação divina, foi teimosia do ser humano, foi desobediência a Deus. Se tens hoje a oportunidade de ter filho pequenininho dentro da tua casa, ensina para ele a amar. E você só vai ensinar isso amando. Não chama palavrão pro teu filho, não xinga teu filho, né? Leva ele em instituições onde tem crianças que precisam de acolhimento e mostra para ele você fazendo isso. Todo esse movimento, você vai estar despertando nele a essência que está dele, a centelha que está dentro dele, que é o quê? O amor. Agora, se a tua atitude como mãe e como pai é extremamente materialista, extremamente egoísta, vaidosa e orgulhosa, vai ser exatamente nessa medida que vai ser teu filho. Eu vi uma entrevista de um psiquiatra espírita e ele disse que todos os aniversários dele, a mãe dele comemorava dentro do orfanato. Você entende aí a base? Né? Uma coisa tão simples, mas a gente para pensar. Isso tudo faz parte do processo da educação moral. Hoje nós temos uma sociedade extremamente preocupada com a educação intelectual, abandonando a parte moral. Hoje nós não temos mais nem religião dentro das escolas, infelizmente. Em algum momento, algum satanás aboliu isso, porque não tem outra coisa. Acho que não era falar de religião, mas falar de Deus, trazer a moral cristã. Nós vivemos uma época que nós tínhamos moral e cívica, lembra disso? Nas escolas, nós também perdemos isso. Então hoje a escola ela tem só uma função intelectual, mas nós não temos esse processo realmente da educação moral, desse processo, e nem dentro de casa. Então você chega dentro de casa, o que os pais fazem com o filho? Qual foi a nota que tu tirou? Fez o dever de casa? Qual foi a nota que tu tirou? Já fez o dever de casa? E fica em torno disso. Passou nas provas? Olha, eu tô pagando a tua escola, é caríssima. Você não me decepcione. E a gente acha que educar é só isso. Então não encosta com a criança na hora de dormir para ler uma história moral, ler uma historinha de Jesus, fazer uma prece. Não tem absolutamente nada disso. Cadê a parte moral? Então vai ser um adulto que extremamente materialista, extremamente horizontal, tá? Então, quando ela diz aqui de forma muito inspirada, a Dona Hortência dizia que Jesus era amigo das crianças. Ele diz assim, olha, e ainda é, esperando que elas cresçam para a glória da bondade e da paz, a fim de que o mundo se transforme em reino de Deus. O mundo não vai se transformar no reino de Deus por um pozinho que Deus vai enviar, ou porque ele vai sacudir a mão e vai dizer, chegou. O reino de Deus ele vai ser instalado a partir do mundo íntimo de cada criatura. Quando eu for refletir Jesus 100%, quando a Carla refletir Jesus, a Narumi refletir Jesus, nosso Wesley refletir Jesus, aí teremos o reino de Deus. Quinto Celso abraçou a mãezinha espiritual com mais ternura. Sentou-se e recitou pequena oração de louvor e reconhecimento ao Divino Mestre. E sabe, gente, eu faço uma pergunta para os pais aqui presentes e para os pais que vão ouvir. Alguma vez você já sentou-se ao lado do seu filho ou da sua filha para fazer uma oração antes de dormir? Se você nunca fez isso, sinal de alerta. Você vai ter problema. Se nunca ensinou para o seu filho a oração antes da refeição para agradecer, que pena, você vai ter um robô. São coisas simples, mas grandiosas. Apresente Deus a seus filhos, porque afinal de contas, eles são filhos de Deus. Quinto Celso abraçou a mãezinha espiritual com mais ternura, sentou-se e recitou pequena oração de louvor e reconhecimento ao Divino Mestre e, logo após, segurando a destra de Lívia, adormeceu
com a despreocupação de um pássaro feliz. Ficou ali segurando a mãozinha da mãezinha espiritual, né, da Lívia, e ali acabou adormecendo. A filha de Basílio, depois de tatear, porque lembra que ela é o quê? Cega. Você já experimentou tomar um banho, por exemplo, ou fazer algo com os olhos fechados? 100%? A Carla disse, tia, é chato. Continua tentando, que você vai descobrir algo bem diferente dentro de você. Você vai adquirir recursos e percepções que a gente não utiliza quando enxerga. E você vai conseguir enxergar muito mais com os olhos fechados. Musculação, ali já está aqui no nosso vídeo. Fazer exercício muscular de olhos fechados, você dá mais atenção para o músculo que está sendo. Porque aí você fecha os olhos externos e abre o olhar interno. Nesse processo, você acaba direcionando melhor o seu pensamento. Que está muito barulhento, você está ali tomando banho. Tem gente que termina o banho e fica em dúvida se passou o shampoo e o condicionador. Leva um monte de gente para o banheiro. Porque o que acontece? Quando você leva um pensamento tumultuado, você está levando todo mundo para dentro do banheiro. Uma coisa que deveria ser algo que te relaxa, não é. Como você vai precisar da mente, do pensamento, da tua atenção, porque você vai movimentar com a percepção que você não tem muito hábito de usar, você vai ter que direcionar o seu pensamento para isso. Você vai procurar o sabonete, aquele shampoo, você vai tatear e dizer esse é o shampoo, esse aqui é o condicionador. Gente, isso é um exercício simples, mas que vai dar uma boa desacelerada. Então imagina o apóstolo Paulo que ficou 3 dias assim. A filha de Basílio, depois de tatear, agasalhando o menino, prosseguiu velando pela noite adentro. Porque insondáveis desígnios fora parar naquela casa com uma criança que ele não pertencia pelos laços consanguíneos. Porque misteriosas determinações do Senhor fora trazida a Sicília e da Sicília a Neápolis, onde a vida lhe surgia inteiramente nova, porque mudou tudo, não mudou? De repente era ela e o pai, perdeu o pai. Agora de repente ela está numa outra cidade, já é mãe e cega. Onde estariam Tassiana e Blandina, que supunha nunca mais encontrar? Lívia recordou um a um os dias difíceis que vinha atravessando desde a separação do velho pai e rendeu graças a Jesus por haver encontrado aquele pouso de reconforto e paz. A Lívia poderia estar muito bem financeiramente agora, muito bem arrumada. Sim. Se lá atrás ela tivesse caído na facilidade da porta larga. Acariciou o pequeno que ressonava placidamente e rogou a bênção do céu para ambos, sentindo-se quase feliz, mas ignorando que o convívio de Hortência lhe havia transmitido as sementes de nova dor. A Hortência morreu de quê? Tuberculose. E a nossa Lívia agora está o quê? Tuberculose. A convivência. As sementes de nova dor com que ela devagar caminharia para a morte. Nós finalizamos assim o capítulo 4 da segunda parte. E se Deus nos permitir, entraremos no nosso próximo estudo no capítulo 5, intitulado Expiação. Então, nesse capítulo aqui, eu vou pedir para a nossa querida irmã Aramita fazer assim um en passant das lições desse capítulo. Hoje tem muito claro assim na minha cabeça, vai passar. Tudo passa. Até a alegria também passa. Porque nós não viemos à Terra para vivermos de férias. Nós estamos aqui para passarmos realmente por uma burilação. E todo burilar dói.
quando tudo está muito bem na nossa vida, que tudo está muito redondo, nós estamos assim numa pequena férias, para daqui a pouco a gente se preparar para novas provas. É isso que a gente tem que entender. Então nós não podemos nos iludirmos que isso aqui é um planeta de lazer. Isso aqui é um planeta de provas e expiações, tá? Mas vai passar. O capítulo 4, como bem diz o seu título, chama-se Sacrifício. Começa com vendo a vida harmoniosa que eles estão vivendo em Lyon, a Lívia, o Basílio, a Blandina e o Tassiano, uma vida amigável, estão lá tudo de boa. E o Teódulo vê aquilo e já vê com as lentes da maldade, e chega isso aos ouvidos de Helena, que traça um plano, tirar o Tassiano e a Blandina daí para ela executar o plano de vingança contra o Basílio e a Lívia. E eles são presos, né? O Basílio morre e a Lívia fica como prisioneira, ela é separada, porque o intendente que veio do imperador se apaixonou por ela. E um dia a esposa desse intendente, que está em Lyon, ouviu a conversa e fica com ódio. Mulher secreta, né? Fica com ódio dela. E com quem ela vai se aconselhar? Com Helena, que tem o plano de cegar a Lívia. Pela serva, né? Ela é cega. E ela manda o Teódulo matar a Lívia, mas não consegue. O Teódulo se apieda dela e a abandona. Pela segunda vez ela diz... Mas pela segunda vez ela abandonada e ela chorando. E aí que eu acho que assim, as duas maiores lições desse capítulo para mim é quando a Lívia, se sentindo abandonada, pensa no Basílio, né, o pai adotivo dela, e ele aparece e diz para ela que ela pode estar só. Ela está sozinha, né, em solidão, mas ela não está desamparada. E aí eu recordo, como disse a tia, que a gente já aprendeu nas lições, que assim, Jesus não está pobre de misericórdia. Ela está só, ela está aparentemente abandonada, mas ela não está desamparada. Então é para ela confiar que o sacrifício dela é de outra ordem, porque ela disse que para ela ia ser muito bom se ela morresse junto, no circo, por amor a Jesus. E aí a gente compreende que assim, ninguém tem a vida do jeito que quer. A gente tem a vida do jeito que precisa, com as lições que precisa. Eu não posso ter a lição da Carla, porque a lição da Carla é da Carla. Talvez a lição da Carla para mim fosse fácil e a minha para Carla não ia adiantar em nada. Então cada um tem a lição que precisa. E aí ele diz que o sacrifício dela é de outra ordem, né? Que é para ela confiar. E aí ela passa a confiar, conhece Quinto Celso, e a outra grande lição que ninguém está desamparado, e a outra lição é essa do trabalho, que em qualquer situação tem trabalho. E o Livro dos Espíritos diz o que é o trabalho, né? É qualquer emprego útil, não é só remuneração. E ela fala, né, para a gente disputar a satisfação de fazer o mais difícil. E às vezes o mais difícil para nós é o quê? Vou falar de mim, gente. É calar. É fazer uma coisa que é simples, mas sem reclamar. É pegar um saco de limão e separar, que o limão já está lá, né? O limão chegou. Eu nem plantei, eu nem fiz nada. Mas é aceitar isso na condição que está. E que Jesus é o sol de nossas almas, né? Que Ele espera por nós para o bem, né? Que a gente faça o bem, nos despertando para o bem e para nos guiar para a vida imortal, que aqui é uma passagem, como bem disse a tia, e nessa passagem vai passar, qualquer coisa vai passar. E hoje, só para terminar a minha fala, né? Um irmão falou para o outro, né? Um que mandou uma notícia dizendo assim, minha esposa está doente, está com uma infecção grave, né? Agora ela foi internada, vai para o hospital. Aí o outro disse, chegou a hora da tua prova, 10. Te segura e passa bem da tua prova. Então todo mundo vai ter a sua prova. Que a gente saiba, na hora da provação, seja ela qual for,
uma dor de dente, um parente, um familiar, uma perda, uma morte, que seja, que a gente sabe que vai passar, que aqui é passagem e a escola precisa de provas. Foi isso, tia. Me fez lembrar uma pequena história. Duas irmãs, uma diabética e outra não. A diabética adora a doença. E a não diabética ali. A não diabética senta, faz um prato bonito, a diabética passa e diz assim: como é bom poder comer tudo isso. Eu nem posso. E a que está sentada diz assim: pode, comestes tudo, exceto o pão que tem nessa aqui. Né? Comeste outro, integral. Lembra-te que tem pessoas que não podem comer nada via oral. Tem que ser tudo parenteral. Então, a gente sempre pensar assim. A gente tem um hábito, né, de achar que quando a gente está num sofrimento, é o maior sofrimento que tem. Tem sempre alguém vivendo experiências muito mais difíceis. Foi bom, gente? Foi gostoso, né? Então vamos preparar o nosso coração para o próximo, se Deus assim nos permitir. E assim agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o nosso mestre por excelência, amor de nossa vida, e a todos os amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor.